né? Porque para mim é um ciclo histórico que aponta a crise constitucional e da democracia, né? Esse é o ciclo, né? Significa dizer também a crise do consenso que se forma no pós-Segunda Guerra Mundial, do que seja uma sociedade civilizada, do que devam ser os direitos, etc., né? Esse consenso ele sofre uma crise e com isso gera uma nova forma de autoritarismo, diferente da do século XXI, né? Em vez de do século XX, perdão. Em vez de você ter estados de exceção por governos de exceção, você passa a ter estados de exceção por medidas de exceção, né? E essas medidas de exceção, a gente pode tratar, por exemplo, de duas categorias muito importantes que atingiram o Brasil. Primeiro, investigações e processos penais de exceção. Segundo, impeachment inconstitucional, que não houve só no Brasil, né? Nenhum dessas duas categorias houve só aqui, né? Mas nesse ponto é muito diferente do que ocorreu no primeiro mundo. Lá também houve essa forma de autoritarismo, com a prática de medidas de exceção, só que no interior de um regime jurídico especial de segurança nacional, em que o inimigo era o terrorista, ou quem era declarado terrorista, onde aí havia a suspensão de direitos, aquilo que é típico da exceção, né? A suspensão de direitos para combate a um inimigo, e não um ser humano que eventualmente errou, né? Aqui no Brasil, não. Nós tivemos essa prática de medidas de exceção no direito penal comum, e ela não nasce com a Lava Jato. Ela nasce com a guerra às drogas, né? Onde foi desenvolvida, Gunter Frank, ele trata a exceção como técnica, e tem razão nisso, ela é uma técnica de Estado, né? E essa técnica dos processos penais de exceção, ela é desenvolvida na guerra às drogas, né? Onde o inimigo era o traficante, que na realidade é o jovem, em geral negro, sempre pobre, que habita as periferias das grandes cidades, né? Com isso passa a promover o aprisionamento em massa e a necropolítica, como formas de agir estatal, né? E essa técnica, ela migra para a política com o caso do mensalão, Então, esse é um ciclo histórico que nós vivemos e estamos vivendo. E esse autoritarismo que eu chamo de líquido, ele se liquefaz mais com a ascensão de Bolsonaro ao poder. Não é mais só o sistema de justiça praticando medidas de exceção, é o executivo, é o legislativo, variando a figura do soberano que impõe exceção com uma certa fluência líquida, e também a figura do inimigo. Não é só mais o líder político, é o líder de movimento social, é o advogado, é o jornalista, né? Qualquer um pode ser tratado como inimigo de Estado e ser vítima de um processo penal de exceção. Então eu acho que a Lava Jato ela foi o cume de um ciclo nesse processo histórico, mas esse processo não terminou, ele está aí. Veja, recentemente José Dirceu foi condenado a uma pena abusiva, a meu ver, pelo STJ, uma pena insensata e imprudente e abusiva, né? Então esse tipo como se fosse o bode expiatório de todo o antipetismo e de todo esse movimento político que houve no interior do judiciário, né? Então isso não é algo adequado de haver numa democracia constitucional, né? Nós também temos que ressaltar que existe mesmo prática de medidas de exceção contra gente de direita. As medidas do STF em geral foram corretas, no sentido de inibir ataques à democracia e de se autodefender como corte. Mas num caso ou no outro nós evidenciamos alguns abusos, quer dizer, deixou de ser um problema de governo essa questão e passou a ser um problema de Estado. Então nós podemos sim, inclusive o PT pode voltar a enfrentar, ou a esquerda, a centro-esquerda pode voltar a enfrentar esse tipo de problema no futuro. Na realidade, o processo contra Lula, eu estudei, eu dei um parecer para a ONU, e dei um parecer que foi usado na ONU, um parecer para a Comissão Nacional de Direitos Humanos, né, onde eu exponho meu ponto de vista. E o que houve ali no processo contra Lula foi uma fraude, não foi um processo penal. Tem a aparência de processo penal, a aparência de querer cumprir as leis, a Constituição, a democracia, mas no conteúdo material dele foi um agir político de disputa de poder, um agir político da extrema-direita de persecução ao inimigo, e não ao réu, que eventualmente é o cidadão que errou, né? E isso se evidencia não só pelas mensagens hackeadas. O parecer que eu dei é estritamente dado em torno da leitura do processo, do que houve nele, né? Eu diria que nenhuma das regras processuais, que não são meramente formais,
mas são formas de garantia da civilidade na relação entre Estado e cidadão, nenhuma dessas regras foi observada. É incrível, nenhuma. Então, por isso a questão não é qual que é a maior inconstitucionalidade, é o que foi constitucional naquele processo. Nada, zero, né? Lula foi condenado, foi acusado de uma conduta, ter recebido o apartamento reformado como pagamento por benefícios que ele teria gerado nos contratos da Petrobras para aquela empresa, para a OAS. Ele, no final do processo, o próprio juiz Moro reconhece que não houve prova de que o caso tinha a ver com assuntos da Petrobras ou qualquer um daqueles contratos que o Ministério Público apontava. Ou seja, ele reconheceu que a conduta que Lula foi acusado não existiu. E aí ele condena Lula por outra conduta que ele não se defendeu, da qual ele não se defendeu, né? Mas o principal, o reconhecimento que não existia provas, foi do próprio juiz Moro, né? Os advogados de defesa de Lula foram grampeados. E o juiz saiu com a desculpa de que não sabia, porque havia uma empresa de Lula sediada no escritório, o que é comum em escritórios de advocacia empresarial. Mas ele, não é verdade, ele recebeu 2 alertas das companhias telefônicas. Isso está no processo, esses ofícios, alertando que se estava ali monitorando um escritório de advocacia. Alertando o juiz, portanto ele tinha absoluta consciência do que ele fazia, né? O standard probatório é absolutamente incivilizado. O que é a prova que teve contra Lula? Um contrato que ele não assinou, não é nada, né? A fofoca de um porteiro do edifício, não dizem que é do Lula o apartamento. Isso é prova de propriedade? Aonde? Né? A prova da propriedade imobiliária se dá pela transcrição. A mulher de Lula tinha uma cota de uma cooperativa, que ela poderia ou não exercer o direito dessa cota sobre aquele apartamento específico. Ou seja, é um cipoal de ilegalidades, de inconstitucionalidades e mais do que isso, que chegam ao ponto, a meu ver, de contaminar a própria existência do direito penal. O direito diferencia entre invalidade e inexistência. É tamanho o cipoal de nulidades naquele processo que não existiu processo penal, ao menos no sentido funcional. Pode ter existido processo penal no sentido estrutural. Havia lá um juiz, um advogado, recursos, etc. Mas não havia processo penal no sentido funcional. Algo muito semelhante ao que houve, é o que eu uso como comparação, os processos de Moscou de Stalin, né? Havia juiz, havia promotor, havia defesa no plano formal, mas todo mundo já sabia qual o resultado que o processo iria ter. Eu falei na mídia, tem isso gravado, quando começou a investigação contra Lula, que ele seria condenado, porque eu sentia isso, estudava isso já há alguns anos, no plano do sistema de justiça, que esse tipo de prática estava se tornando comum, tanto que é um equívoco achar que são só, que você eliminando aqueles membros da Lava Jato do jogo, acabou a prática de medidas de exceção. Como eu aponto no parecer que eu dei para a ONU, né, havia uma prática de medidas de exceção por todo o sistema de justiça. O sistema de justiça como um todo no Brasil, naquele momento, não tinha imparcialidade o suficiente para julgar Lula, a meu ver. Estavam absolutamente contaminados por um discurso de extrema-direita, parcial, muito estimulado pela mídia, inclusive, né? E veja que essa corte da ONU, que foi provocada por um processo brilhante, realizado pelo Zanin e pela Valesca, eles é que são quem tem o mérito maior desse processo, sem dúvida, 17 juristas, de 17 países diferentes, que não tem nenhum deles nenhum interesse com as questões políticas do Brasil. Os 17, unanimemente, julgaram que esse processo foi abusivo em relação aos direitos de Lula e que interferiu indevidamente na democracia brasileira. Olha a gravidade disso, não é um mero processo penal contra uma pessoa, foi um instrumento para contaminar a nossa democracia, para, no fundo, acabar com as eleições livres. Nós não tivemos eleições livres em 2018, porque um dos principais candidatos, que era Lula, foi impedido de participar por uma fraude, por uma organização criminosa que se estruturou dentro do sistema de justiça, que agiu politicamente como militantes de extrema-direita e não como investigadores ou julgadores, né? Isso é grave,
porque a finalidade maior disso foi impedir Lula de ser candidato e, com isso, liquidaram com a possibilidade de uma eleição livre em 2018. A democracia brasileira não se pode chamar de democracia desde 2018, porque não teve uma eleição efetivamente livre. Não dessa forma incisiva que eu estou falando, mas a decisão da ONU aponta que houve dois tipos de lesão ali. Lesão a direitos de Lula, o que significa lesões intensas, trataram Lula como inimigo, como um ser sub-humano, ou seja, aquele corpo que não tem direito a uma proteção jurídica e política mínima, né? Portanto, trataram ele como um ser não humano, trataram como um inimigo, né? E não como um réu, né? Mas, por outro lado, houve também um forte ataque a todos nós. Nós não tivemos a possibilidade, como eleitores, de participarmos de uma eleição livre em 2018. É muito difícil. Eu acho que a forma mais eficaz ela não está em medidas formais, porque o lawfare ele se dá por aquilo que Bernard Hitters, ao analisar a ascensão do nazismo e a estrutura de poder do nazismo, ele chamou de degeneração do direito. Ele observou que na ascensão do nazismo e nos primeiros anos de poder não houve a necessidade do sistema do nazismo alterar leis. Os juristas contribuíram com a ascensão e os primeiros anos de poder do nazismo, interpretando o direito de uma forma degenerativa. Se aproximava, substituía-se na hora do julgamento os conceitos propriamente jurídicos por conceitos morais, metafísicos, desprovidos de sentido. Então veja, está muito mais na interpretação judicial, a prática de processos de exceção, do que propriamente na lei. Às vezes está na lei também, né? No Brasil existe lei de exceção, né, no plano do processo penal. Mas ela não, só a correção da lei não resolve. Você tem que mudar esse circuito afetivo que habita a jurisdição, esse circuito afetivo extremista de direita que degenera o direito. O Jorge Abud, que é um grande jurista brasileiro que nós temos aí, aponta como exemplo dessa degeneração do direito os julgamentos de Freisler, aquele juiz alemão que condenou 4.000 pessoas à morte, partisãs, judeus, etc. Ele utilizava como conceito substituto dos conceitos jurídicos penais o conceito do sentido moral da sociedade alemã, a consciência moral do povo alemão, essa era a expressão, né? Ou seja, esse conceito moralista, meio metafísico, sem sentido concreto, substituiu o conceito legal. Na Lava Jato houve isso. Se utilizou um conceito moral, metafísico, de combate à corrupção, para substituir os conceitos que a lei determina, né? Lula, por que eu falei aqui, Lula foi acusado de uma conduta e condenado por outra conduta por Moro, né? E a conduta que Moro condena não está escrita no direito penal, não está posto no direito penal, né? Lula é condenado pela prática futura de atos, né? Quer dizer, pela primeira vez se condena um sujeito não por uma conduta do passado, mas por uma conduta do futuro. Quer dizer, vejam que absurdo, isso é absolutamente metafísico. É o ser que acha que pode saber o que vai ocorrer no futuro, né? Quer dizer, é meio mágico o conceito, né? Ou seja, ele é desprovido de sentido concreto, não é um conceito jurídico. Ele é um conceito animado por um conceito que se transformou num conceito moral metafísico, o conceito de combate à corrupção. Tudo vale para combater a corrupção. Há uma decisão do TRF4 que foi explícita nisso, dizendo que Moro poderia não cumprir a lei e praticar medidas de exceção. Isso foi explícito. Nunca houve no mundo uma decisão explícita como essa. Essa decisão foi muito importante para a ONU ter entendido o que houve no Brasil, né? Ela foi muito importante. Então eu creio que nós passamos por isso nas nossas barbas, né? A maioria dos juristas, é verdade, não apoiou a Lava Jato, mas se aquietou, o que é próprio da ascensão do fascismo e do nazismo, como houve na Alemanha, né? A maioria dos juristas ou colaborou com o nazismo, a imensa maioria, ou se aquietou. Quem não fez isso foi perseguido brutalmente, né? Que é o que vai acontecer e que estava acontecendo já na Lava Jato, que passou a abrir inquéritos contra advogados, inclusive contra os advogados do Lula no Rio de Janeiro,
né? E outros advogados críticos, pessoas que foram críticas à Lava Jato, só por isso foram envolvidas em inquéritos, etc. Ou seja, ela começou ali a se transformar numa máquina muito semelhante ao nazifascismo. Moro, quando assume o Ministério da Justiça, deixa claro que o Bolsonaro, ao dar posse a Moro, fala que não teria sido eleito se não fosse as ações de Moro como juiz. Quer dizer, Bolsonaro reconhece a ação político partidária de disputa de poder nas decisões de Moro. Isso é grave, né? Ou seja, nós tivemos um tipo de conduta pelo judiciário que é o que a gente pode chamar de degeneração do direito, pela prática de medidas de exceção. A medida de exceção tem essa característica que é complexa, ela é direito no plano estrutural, porque é feita por uma autoridade investida de competência, né? Mas ela não é direito no plano funcional, porque no plano concreto ela estabelece um poder desconstituinte, como fala Ferrajoli, um processo desconstituinte, que retira sentido da Constituição pela prática dessas decisões. Então vejam, combater o lawfare, não adianta ter uma lei contra o lawfare, é óbvio que ajuda, mas isso não é suficiente, nós precisamos encontrar um mecanismo que o sistema de justiça seja composto por pessoas realmente comprometidas com a democracia constitucional. Não basta o sujeito conhecer a técnica jurídica, ele tem que ter um compromisso político e afetivo com a democracia constitucional, seus princípios e valores. Você pode ver que todas as sociedades que não estão na periferia do capitalismo, que estão no centro do capitalismo, as ditas sociedades democráticas, elas têm essa preocupação em que momentos dessa história, da sua história, em que houve retrocesso dos direitos, em que houve termidores, vamos dizer assim, em que houve processos de degeneração da democracia, em que houve presença de governos autoritários ou de medidas autoritárias, esses países tomam a cautela de deixar gravado a memória daquilo, porque senão aquilo se perde na história. A gente vê hoje jovens pregando a ditadura militar, que não tem a menor consciência do que seja ditadura militar, né? Porque nós não criamos os mecanismos mais eficazes de memória. A Lava Jato é importante ter essa memória do mal que ela significou para esse país, da ofensa que ela foi à democracia, porque é a demonstração, mais uma vez na história, de como o direito e o sistema de justiça podem ser instrumentos de degeneração da democracia constitucional e da Constituição, e não da sua força, do seu enforcement, né? É muito importante observar isso, é deixar na cabeça das pessoas. O juiz pode deixar de ser um aplicador da Constituição e ser um vulnerador, um degenerador dessa Constituição. Então isso é muito relevante, eu acho que é uma iniciativa ultra meritória, é uma iniciativa, eu diria, mais do que necessária. O mote é perfeito, é lembrar para não repetir. É importante que as próximas gerações tenham acesso a esse tipo de informação para poder não repetir, porque isso se espraia para todos os ambientes da sociedade. Há, por exemplo, um grupo que chama Prerrogativa, vocês devem conhecer, que todo mundo fala muito bem dele hoje, mas que é um grupo de WhatsApp, todo mundo acha que ele teve uma importância muito grande. Como que um grupo de WhatsApp adquire essa importância toda? Porque, no fundo, naquele momento da Lava Jato, as instituições privadas da democracia agiram de forma degenerada. A OAB deixou de defender as prerrogativas dos profissionais e a imprensa deixou de realizar a crítica ao poder de Estado para ser um agente do poder de Estado, né? A imprensa, tendo todos esses indícios que eu falei aqui nessa entrevista, em nenhum momento estabeleceu algum tipo de crítica ao poder de Estado, ao juiz, ao procurador, né? Em nenhum momento, tudo bem, recebeu aquela informação do procurador, é relevante, mas vamos investigar, ver se isso é verdadeiro. Porque gente que exerce poder, em geral, se perde no exercício do poder. É comum isso na vida humana. O poder tem que ser fiscalizado e a mídia tem um papel essencial na democracia, é isso que a torna uma instituição privada da advocacia, que é fiscalizar o exercício do poder de Estado. E ali, através da prática do que se chama jornalismo de acesso, que é um tipo de jornalismo antiético, onde se abre mão da investigação jornalística em favor de se disputar o acesso à autoridade estatal que investiga e obter dela informação privilegiada para o seu jornal, e em troca, como pagamento, vender como verdadeiro a versão da acusação, a versão da investigação, sem levar em conta outros fatos. Aqui no Brasil, essa prática,
que é infelizmente comum nas democracias ocidentais, é um dos problemas que o jornalismo tem nas democracias ocidentais. Esse problema se tornou trágico, porque acabou transformando a nossa mídia num agente de um autoritarismo desconstituinte, num agente de um autoritarismo que contaminou o nosso sistema de justiça e que hoje o mundo fala que houve ali uma fraude, o mundo fala que houve uma invasão indevida da esfera da democracia por agentes autoritários, né, incrustados no sistema de justiça, e a mídia não só não fiscalizou, não denunciou isso, como foi agente desse poder, ajudou a construir esse poder. Então esse tipo de coisa é importante. Esse tipo de museu é importante para mostrar às novas gerações que aquilo que eles podem ler nos jornais daquele período era, na realidade, um agir autoritário e não jornalismo verdadeiro, era jornalismo de acesso, era um jornalismo antiético. Houve uma geração de jornalistas no Brasil formado na ideia que disputar acesso a informações privilegiadas de agente de Estado é jornalismo. Isso não é jornalismo, isso não é investigação, né? Então, veja que em todos os ambientes da sociedade, no direito, no jornalismo, na política, no sistema de justiça, nos órgãos de investigação, esse autoritarismo contaminou e perverteu, degenerou essas instituições. Nós temos que tomar cuidado para não voltar a isso. O museu cumpre esse papel absolutamente relevante. Eu acho uma das melhores medidas que eu vi adotadas em termos de defesa da democracia e da Constituição no país. Museu da Lava Jato. Lembrar para não repetir.